Boa noite, estamos em mais um programa do projeto cultural 1D3D, projeto Unidomini Trinidomini, em parceria com a Academia Santamarense de Letras. A nossa convidada de hoje, a Maria Barbiero Venite, muito conhecida pelos amigos, pelos mais próximos como Mariazinha. A Mariazinha é a nossa entrevistada, é professora aposentada, escritora, pianista, uma grande amiga. Nós vamos apresentar esse programa gravado, ele está sendo gravado, mas você poderá deixar o seu comentário, deixar o seu questionamento, que posteriormente eu e a Mariazinha nós iremos responder. Então, a nossa entrevista aqui no projeto 1D3D, ela não necessariamente é para esse presente, mas sim para o futuro, para as novas gerações, por ser uma pesquisa, uma entrevista biográfica montada em cima de uma pesquisa, de um conhecimento científico. Então, é uma entrevista estruturada, já previamente organizada, igual para diversos autores. E eu gostaria de, primeiramente, dar boa noite a Mariazinha. Mariazinha, muito boa noite, seja bem-vinda ao projeto 1D3D. Boa noite, Pazina, com muito prazer que estou participando desse teu programa. Mariazinha, nós dividimos a nossa entrevista por cenários. Então, o objetivo é apresentar quem é a Maria Barbiero Venite dentro de diversos cenários. E o primeiro cenário é o cenário geográfico: país, região, cidade, local de vida. Você nasceu em qual cidade? Fale-nos rapidamente sobre a sua infância e a localidade em que cresceu. Eu nasci em Caçapava do Sul, que fica a uns 100 quilômetros de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E morei lá até os 15 anos, porque Caçapava não tinha escola além do ginásio. A gente tinha que sair para continuar os estudos. Então, fiquei ali até os 15 anos. Depois eu vim para Santa Maria para fazer o curso normal, na época. Mariazinha, esse cenário geográfico, né? Você nasceu em Caçapava e veio para Santa Maria. Você veio muito nova para a cidade de Santa Maria? Sim, eu vim com 15 anos. 15 anos. Eu fiz o vestibular. Então você tem uma vida na cidade de Santa Maria. Agora, justamente para falar desta vida, nós vamos abordar o cenário histórico, séculos, décadas, fatos relevantes que tenham ficado marcados na sua memória. Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Podem ser fatos históricos municipais da cidade de Santa Maria, regionais do estado aí do Rio Grande do Sul, do Brasil ou mesmo do mundo. Bem, eu nasci na época da Segunda Guerra Mundial. Ela terminou em 1945, né? Então, eu nasci no período da Segunda Guerra Mundial. E eu tinha uma das coisas que eu destaco, que eu tinha muito medo, mesmo até passar os 5 anos que terminou a guerra, tinha muito medo que viesse alguma bomba na minha casa, porque a gente ouvia falar as bombas atômicas, isso e aquilo. Então, na minha casa tinha um porão, embaixo a casa era grande, tinha um porão, e eu ia lá para o porão e ficava me achando segura, que lá não poderia vir nenhuma bomba. Isso é um fato assim que eu guardo da minha infância, do medo que eu tinha que alguma bomba viesse. Depois eu tenho, assim, na década de 50, que eu vim para Santa Maria, eu me lembro que quando Getúlio Vargas morreu, foi um fato muito, assim, que me marcou muito, 24 de agosto de 1954. E naquela
época, o meu pai estava começando a vida como comerciante e ele teve a oportunidade de comprar dólares. E ele foi, então, disse para o meu irmão comprar dólares. E aí, quando morreu Getúlio, o dólar baixou muito. Então, o que aconteceu é que ele pôde comprar mais dólares do que o previsto. E aquilo auxiliou muito ele, assim, no campo comercial. Ele pôde nos dar, assim, mais atenção, inclusive, na nossa formação, fazendo com que todos os filhos pudessem estudar fora. Eles tinham, assim, muito interesse que todos os filhos se formassem. Isso na década de 50. Na década de 60, eu me lembro, assim, da época da Revolução, ali em 30 de março, meu pai mandou imediatamente nos buscar, e tinha medo que rompesse a Revolução, mandou nos buscar. E todas as escolas de Santa Maria fecharam, e foi assim, aquele terror. Eu me lembro que eu ouvia rádio com meu pai, eu ouvia o Brizola falando, vamos invadir Porto Alegre, então a gente tinha muito receio. Mas, graças a Deus, passou. Depois a gente enfrentou a época da revolução, da ditadura, né? Eu tive assim, na época da ditadura, eu lembro assim de muitos colegas que tinham o tal de DOPS, e levavam para o DOPS chamava, e eles tinham que ir no DOPS, e muitos assim a gente saíam da escola até. Eu tinha um professor já no 3º grau, que era um professor muito bom, que me lembro que ele foi tirado do trabalho em função disso. Então, nessas décadas, foi isso aí, né? Não sei se quer saber mais alguma coisa. Interessantíssimo o quanto o Getúlio Vargas, né, a data do falecimento do Getúlio Vargas marcou a memória de diversas pessoas, né? Então, acho que você já é a segunda ou terceira escritor e escritora que eu entrevisto que foram influenciados por esse fato histórico relevante do Brasil, claro. Nós vamos entrar agora, Mariazinha, para o cenário familiar, pais, irmãos e parentes próximos, certo? Mas antes disso, eu gostaria de reforçar para quem está nos assistindo que esta entrevista ela não está ocorrendo no formato de live, ela não está ocorrendo ao vivo. É uma entrevista gravada. Mas nós gostaríamos muito que você compartilhasse esse vídeo, que você curtisse, ou o like ou dislike, que você colocasse o seu comentário, que posteriormente a Mariazinha ali responde. E se você puder se inscrever no canal, é só clicar aqui no cantinho da tela, ali do ladinho da Mariazinha, no canto inferior, que você abrirá a oportunidade de se inscrever no nosso canal para assistir essa e outras atividades. Então, Mariazinha, agora nós vamos falar do teu cenário familiar. Como foi o ambiente familiar da sua infância e a importância desse contexto familiar para o seu contexto social e pessoal? Olha, a nossa família era constituída de 6 filhos. A minha mãe e meus pais tiveram uma outra criança, mas essa faleceu. Mas ficaram vivos 7 filhos, 2 irmãos mais velhos e 4 meninas. Foi uma família assim que, claro, nós nos criamos com bastante dificuldade. A gente tinha assim as roupas das irmãs, por exemplo, a mais velha passava para a segunda e assim por diante. A minha mãe mandava fazer uns aventais brancos, bordados, bonitos, e assim, engomados, que era para não sujar a roupa, para durar mais a roupa. E a gente ia passando, e tinha uma lavadeira, no tempo das lavadeiras, que elas iam nas casas. E isso eu lembro muito, que ela levava aquela trouxa na cabeça, e ela levava as roupas para lavar, levava os nossos aventais, e vinham todos engomadinhos. E nós morávamos no centro de Caçapava, bem próximo Igreja Católica, Igreja Matriz. Então, uma lembrança que eu tenho, assim, nos domingos, meu pai fazia com que todos fossem à missa dominical. A gente se criou, então, assim, na religião católica. Meu pai também foi festeiro da festa do Espírito Santo, nós participávamos da festa,
depois, além da festa, tinham as cavalhadas, que eram famosas as cavalhadas. Teve um tempo até em que, há pouco tempo, eles foram feitas novamente as cavalhadas para assimilar aquelas cavalhadas que eram feitas na época. Mas eram cavalhadas lindas, porque Caçapava tem o Forte Dom Pedro II, que é um forte todo de pedra, e as cavalhadas se realizavam ali dentro daquele cofre, daquele forte. Eram, assim, a briga entre mouros e cristãos, era muito lindo aquilo ali. Então, a gente se criou num ambiente assim, por exemplo, a minha casa tinha uma cozinha muito grande, sabe? Os italianos geralmente gostam de cozinhas grandes. Então, os maiores comiam na mesa dos adultos, e nós, as crianças, comíamos numa mesinha menor, perto do fogão. Então, era um ambiente que a gente tinha de família. Isso era uma coisa muito saudável, porque a gente tinha aquela união, né? E assim, a gente tinha horário de estudo, tinha horário para ver filmes no cinema, nos matinês. Mas uma coisa que eu lembro muito bem, que meu pai, o cinema era bem próximo da nossa casa. Aí, antes a gente pedir para o matiné. Aí, o que ele fazia? Ele ia na esquina e olhava uns quadros que tinham, assim, as fotos das pessoas. Se ele via que tinha uma mulher mais degotada, uma atriz mais degotada, não pode no matiné. Então, nós fomos criados, assim, com bastante rigor. E, assim, nos domingos, meu pai tinha uma chácara, ele nos levava todos para aquela chácara, lá era muito gostoso, andava a cavalo, andava até puxava carreto de bois, tudo isso eu fazia quando criança, né? Não tão criança, né? Porque a gente já tinha, para puxar uma carreta de bois, não era tão criança, mas eu podia levar meus amigos para lá. Então, nós tivemos uma vida muito saudável, tenho muita boa recordação dessa fase de vida. Interessantíssima a história. Eu consegui rever a minha infância também, porque também eu sou descendente de italianos, e a minha avó Ana, lá em Sarandi, nós vivíamos muito esse tumulto, né, da família italiana de antigamente. Agora nós vamos entrar no seu cenário educacional, escola, professores e amigos, né? Qual a importância da escola na sua vida? E olha que saia justa, qual escola marcou o seu coração? Pode dizer apenas uma, pode comentar. No geral, as várias escolas, mas qual a escola que marcou o seu coração, Mariazinha? Olha, eu fiz o ginásio, eu fui da primeira turma que teve ginásio em Caçapava. Tanto que a minha irmã estudava no Colégio Santana aqui e foi para Caçapava continuar os seus estudos lá. Porque aí abriu o ginásio até a terceira série, que era até a terceira série que ela fazia. Então, eu fiz o ginásio no ginásio Nossa Senhora da Assunção. E ele era, assim, umas 4, 5 quadras da minha casa. E o que eu lembro muito, assim, eu tinha uma colega, eu nunca fui, assim, nunca tive problema com pessoas de cor, sabe? Eu sentava com uma negrinha, minha colega Lenise era a coisa mais querida, e eu ia com ela para casa, e sabe como é italiano, às vezes, em relação à cor, né? Tem certo, naquela época, principalmente, a minha mãe dizia, mas tu não deve andar com essa menina, mas eu adorava ela. Tinha a Lenise, que até já faleceu, e o José Emílio também, que era de cor. Eu tinha acho que uma predileção por eles. Eu não tinha nada assim de preconceito, eu acho, sabe? Desde aquela época. Então, eu fiz o ginásio ali. E depois eu fiz o normal, no Instituto de Educação Olavo Bilac. Aí eu não queria fazer o normal, eu queria fazer o científico. Mas a minha mãe disse assim, ai, minha filha, a mulher tem que ter um canudo embaixo do braço para ajudar o marido, se for preciso. Ela meio me desafiou, porque tinha uma admissão para o normal dificílimo. Aí todo mundo da minha família foi para a praia e eu vim para Santa Maria para me preparar para o vestibular do normal. Aí o que aconteceu? Eu me preparei tão bem que tirei o primeiro lugar. Aí o que aconteceu? Eu não me animei a não fazer o curso normal, que eu tinha tirado o primeiro lugar, né? Fiz o curso normal.
E eu queria fazer, na realidade, meu interesse era fazer farmácia para trabalhar em laboratório. Mas aí eu pensei assim, naquela época tinha adaptação, né? Aí eu disse, não, quando terminar o normal, eu faço adaptação, que fazia equivalência do científico, podia fazer o vestibular. Bom, fiz o curso normal. Aí depois, quando eu terminei o curso normal, eu fui estudar por conta, não tive assim, ninguém que me orientasse. Eu me lembro que eu peguei um livro de química, e no normal a gente só tinha noções de química e física, só noções. E eu peguei aquele livro, não entendi patavina de química. Eu digo, mas sabe uma coisa? Isso aí não é para mim. Então, vou seguir na linha do curso normal. Aí eu fiz o curso de pedagogia, que era, digamos, a continuação do curso normal. Depois do curso de pedagogia, aí eu quis fazer o curso de orientação educacional, que na época era um pós-graduação. E o meu interesse de fazer o curso de orientação educacional, sabe qual foi? Foi de que eu pudesse orientar os jovens a fazer escolhas sem sofrer influência familiar. Eles tinham que ter mais informações sobre os cursos, de como fazer, e esse foi o objetivo que eu fiz o curso de orientação educacional. E que, na realidade, eu trabalhei depois na minha vida profissional praticamente nisso. Então, eu me senti realizada no fim, mesmo tendo feito o curso de normal, que não era o meu grande interesse, mas quando eu fiz o curso de orientação educacional, eu pude participar da orientação dos jovens. Mais ou menos, acho que era isso. Agora, a escola do coração é difícil. A escola do coração, Mariazinha, qual seria? Vou dizer, a escola do coração foi o ginásio estadual de Caçapava do Sul. Tanto que, quando a gente fez 50 anos de formado, um primo meu, Remaldo Cassol, que era meu colega, liderou um encontro de todos os colegas que pudessem ir, um encontro de 50 anos de formado, imagina, do ginásio. Aí nós fomos, a gente se reuniu, e a gente foi para a sala de aula, onde a gente tinha feito a 4ª série ginasial, nos sentamos nas mesmas classes que a gente sentava quando estudante, convidamos alguns professores que puderam participar, eles participaram junto conosco, depois a gente fez um almoço e a gente confraternizou os colegas do ginásio, foi uma coisa muito gratificante. Então, eu posso dizer que a minha primeira escola, onde formei amigos, foi lá no ginásio. Em Caçapava do Sul. Agora nós vamos passar, Mariazinha, para o teu cenário pessoal, delimitação do eu, reforçando que nós estamos numa entrevista gravada. Eu sou o professor Giovanni Pazini, coordenador do projeto cultural educacional 1D3D, que em parceria com a Academia Santamariense de Letras está realizando, né, não somente com a Academia Santamariense de Letras, mas com a Casa do Poeta de Santa Maria, um arquivo de memórias dos diversos escritores. E comigo hoje está a professora e escritora, né, Maria Barbiero Venite, muito conhecida como Mariazinha, conhecida por todos os amigos, os mais próximos, né? Então eu já me sinto à vontade, né, com a grande amizade que nós construímos na Academia Santamariense de Letras e mesmo antes na Casa do Poeta de Santa Maria, de chamar, com todo respeito, de Mariazinha. Mariazinha, nós vamos passar agora para o cenário pessoal, delimitação do eu. Por favor, quem é a Maria Barbiero Venite? Defina-se. Eu sou a Mariazinha, como vocês me chamam. Eu acho que sou uma pessoa, assim, transparente, não deixo, assim, sou uma pessoa sincera, uma pessoa que procura usar bastante empatia, de me colocar no lugar do outro. Sou uma pessoa, assim, que tenho bastante paciência em lidar com os outros. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. E acho também uma pessoa capaz de perdoar. Eu jamais guardo rancor de quem quer que seja. Posso, na hora, ficar magoada ou coisa assim, mas, em seguida, eu perdoo, mesmo que me façam coisas que não deviam ter feito.
eu não guardo rancor. Graças a Deus, sou uma pessoa assim que eu tive assim, a felicidade de ter isso, que eu acho que isso aí é uma dádiva de Deus, né? Eu acho assim, eu fui sempre muito devota do Espírito Santo lá, porque as novenas que eu falei eram todas para o Divino Espírito Santo. Eu, desde criança, me criei devota do Espírito Santo. Então, eu acredito que o Espírito Santo é aquele que nos dá talentos, e um dos talentos que eu tenho é esse. Tenho outros talentos que também eu acho que são advindos do Espírito Santo. Então, eu me configuro assim. Mariazinha, agora nós vamos a algumas perguntas rápidas. Conte-nos um pouco mais sobre a sua vida e quem você é. Você trabalhou em qual atividade? Você. Isso, você trabalhou. Perguntas rápidas. Você trabalhou em qual atividade? Eu sei que você já comentou, mas para ficar um extrato histórico nessa parte de delimitação pessoal, você trabalhou como docente, né? Em que exatamente você trabalhou? Bom, eu comecei a trabalhar, eu fazia curso de pedagogia, no 4º ano, eu já comecei a trabalhar numa escola particular, na Escola Normal Coração de Maria. Aí eu dava 3 disciplinas diferentes. Eu dava atividades econômicas e dava didática de ciências naturais e didática da matemática. Tudo dentro da época que as ciências naturais tinham que ser ensinadas através de experiências e a didática da matemática tinha que ser ensinada através de blocos. Não se ensinava tabuada. Era 8 mais 4, era 12, 12 menos 4 era 8, era tipo assim. Então, no Coração de Maria, o primeiro ano que eu trabalhei foi quando eu estava também no 4º ano de pedagogia. Depois, eu comecei a trabalhar no Instituto de Educação Olavo Bilac. Eu trabalhei como professora contratada. O famoso Instituto de Educação Olavo Bilac, né? Um dos primeiros do Rio Grande do Sul, e que teve ali uma grande influência do professor e escritor Adelmo Simas Genro para poder implementar e ser colocado em Santa Maria. Foi docente, então, no Olavo Bilac, Mariazinha? Eu fui docente lá, comecei ali. Então, naquela época, tinha o plano A e o plano B. Então, para a gente ganhar mais, claro que a gente tinha que escolher o plano, se a gente pudesse, o plano B. Eu tinha 18 horas semanais, então, no Bilac, eu dei, assim, ao todo, 10 disciplinas diferentes, começando por psicologia, filosofia, introdução à filosofia, filosofia da educação, história da educação, e posteriormente, de ética. Posteriormente você foi para a universidade, né? Você foi professora na UFSM também, né? Depois que eu fui professora na UFSM. Eu fiquei 7 anos trabalhando no Bilac. E daí eu fui trabalhar, eu já comecei a trabalhar também na universidade. Eu tinha essas 18 horas no Bilac e trabalhava 20 horas na universidade, no curso inicialmente na FIC. Depois a FIC passou a fazer parte da universidade e eu fiquei, então, trabalhando na universidade. Aí, no 7º ano que eu trabalhava no Bilac, me surgiu a oportunidade de dedicação exclusiva. Aí eu tive que abandonar o trabalho no Bilac, senti muito, mas aí fiquei com dedicação exclusiva na universidade até me aposentar. Aí eu trabalhava com 40 horas, mais dedicação exclusiva na universidade, no curso do Centro de Ciências Pedagógicas, na época, que agora é o Centro de Educação. Então, nós estamos conversando com uma professora que trabalhou como docente, então tem todo um conhecimento didático, né? Trabalhou na universidade, no Instituto Olavo Bilac. Agora, Mariazinha, para delimitar um pouco mais a sua personalidade, o eu, nós vamos a algumas perguntas rápidas, o bate-bola, o famoso bate-bola. Vou te fazer umas perguntas, você vai responder, tentar pelo menos responder rapidinho.
Hobbies, passatempos e lazer. Quais são os seus hobbies? Olha, como eu fiz o curso de piano, e depois eu não, no tempo, como eu me dediquei para outra área, fui para a área da educação, eu não me dediquei muito à música, assim. Aí, de agora, meus hobbies atualmente são o piano, que eu continuo, faço umas lives, eu boto assim, eu gosto muito de fazer esse trabalho, mas lives não, os vídeos, e coloco agora, principalmente na pandemia, eu fiz bastante isso, foi uma coisa muito prazerosa para mim, porque a música é algo que nos eleva, né? E quando eu terminei quando eu trabalhei no Bilac, quando me aposentei, fiz o curso de teclado também. E daí eu comecei a tocar na Igreja Santo Antônio, no grupo Milagre de Amor, que sou até hoje, faz 20 anos que eu sou tecladista desse grupo. Então, a gente pode unir as coisas, né? Então, o meu prazer em casa é quando eu tenho que Piano. tocar meu piano, né? Inclusive, no início desse vídeo, o pessoal teve uma palhinha da sua arte, né, do seu passatempo, é uma artista também do piano, e no final também nós teremos mais uma pequena amostra, né, da qualidade técnica da Mariazinha no piano, que muito nos agrada também. Mariazinha, comida preferida, uma apenas, comida preferida. Eu sou de origem italiana, também né? Eu adoro uma polenta. Aí eu lembro demais da polenta que minha mãe fazia, aquela polenta de farinha de milho fino, e que ela tirava uma roda do fogão a lenha e botava aquela panela de ferro ali e mexia a polenta. Aí, no que estava pronta, virava aquela polenta em cima de uma tábua. Aí pegava um fio de linha e cortava com o fio de linha para servir todas as pessoas. Era assim então eu adoro até hoje. Até hoje, quando eu tenho uma menina que às vezes vem aqui e trabalha para mim, eu digo, vamos fazer uma polenta. Aí, mas agora não tem mais aquelas farinhas. Tem, mas é que agora a gente usa polentina. Aí, como a polentina, como a polenta de polentina, um ovo frito, uma galinhazinha frita, e gosto de rúcula ou radite. Isso é minha preferência na comida. Complete essa frase, Mariazinha. Em casa eu fico... Eu fico assim, bem à vontade. Primeira coisa que eu chego em casa, assim, eu gosto de me desatrelar das roupas e ficar bem à vontade. E eu fico assim, eu gosto muito de ler também, geralmente eu tenho os livros que eu estou lendo, que procuro ler, né? Agora mesmo estou lendo uns livros de origem turca, maravilhosos, que a minha filha me deu de presente o TAG, e vem mensalmente um livro diferente. Então, eu fico meu prazer é ficar dentro de casa, adoro a minha casa. Cada cantinho da minha casa eu adoro. Complete essa frase. Não gosto de... Eu não gosto de pessoa que não é sincera. Eu não gosto de fofoca. Detesto fofoca. Quando vem me fofoquear de alguém, eu já desvio, já faço um elogio para aquela pessoa, procuro achar alguma coisa de bom. É uma coisa que eu detesto, é fofoca. O que mais prezo, completa a frase, o que mais prezo é... Eu acho que é a sinceridade. Acho que é franqueza, sinceridade. Nós temos que ser francos e dizer aquilo que a gente pensa com jeito. Às vezes tem certas coisas que a gente tem que ter certa habilidade para falar, mas a gente tem que ser sincero. Principal qualidade na sua personalidade? Eu acho assim que eu tenho um pessoal assim, uma qualidade que eu acho importante é persistência. Quando eu tenho um objetivo em mente, eu luto até conseguir. Até como defeito, eu poderia dizer que eu sou um pouco teimosa, porque para ser persistente, a pessoa também tem que ser teimosa. Pior defeito ou mania da Mariazinha?
É uma mania que eu tenho, assim, não sei se foi a minha mãe que me deixou essa coisa, assim, que ela dizia assim, ai, a menina tem que andar sempre bonitinha por dentro e por fora, não pode andar bonitinha só por fora. Fazia a gente arrumar a cama sempre antes de sair de casa, cada um tinha que arrumar a sua cama. Então, eu tenho a mania, eu não saio de casa sem arrumar a minha cama, sem lavar a loucinha do café, porque eu acho que a casa tem que ficar arrumadinha. Eu sou meio maniática, assim, com relação. Não em relação à limpeza, não sou, assim, extremamente cuidadosa na limpeza, mas que fique tudo arrumadinho, tudo nos lugares, isso eu gosto. Agora, Mariazinha, uma pergunta bastante reflexiva. Existem momentos com máscara, qual? Atividades pessoais e sociais que o eu talvez não seja eu. Existem momentos com máscara? Eu acredito que não. Eu, como eu disse, eu sou uma pessoa transparente. Eu acho que se a pessoa é transparente, ela não usa máscara. Ela é como ela é. Não tem por que dizer que ela usa máscara. Muito bom. Cite o nome de algumas pessoas que foram importantes, mais chegadas, né, pessoas importantes na construção da sua trajetória pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, meus pais, especialmente a minha mãe, que me serviu assim de ideal na minha vida, né? Porque ela era filha de uma família de colonos, 14 filhos, e ela não podia estudar, e meu avô não podia dar estudo para todos. Então, ela fez uma proposta para ele, que ela iria estudar, ela queria muito fazer escola complementar em Porto Alegre, que ela iria fazer o curso lá e que depois ela pagaria todo o ensino, tudo que ela gastasse, para não haver diferença entre os irmãos. E ela fez isso, fez e depois, de formada, ela veio e pagou meu avô. Então, ela, para mim, foi sempre um exemplo de pessoa, né? E o meu pai também, porque, inclusive, quando a minha mãe foi pagar o meu avô, tinha tal de Banco Pelotense, e ela foi retirar o dinheiro para pagar meu avô, e o banco tinha quebrado. Aí o meu pai ajudou ela a pagar aquela dívida com o meu avô. E ela sempre dizia, minha filha, a gente não teve imóveis, nós tivemos que pagar a dívida, mas ela não casou sem pagar a dívida para o pai dela. Então, ela foi um exemplo para mim. E ela foi assim, ela depois em Caçapava, ela foi diretora do Grupo Escolar de Nath Ribeiro, atualmente Escola Normal de Nath Ribeiro, e ela foi tão eficiente no trabalho dela que hoje já tem escola em Caçapava com o nome dela. E ela foi também no governo do Guazelli, considerada assim a professora emérita do Estado, junto com a professora Águida Leal. No mesmo ano, elas foram consideradas professoras eméritas estadual. Então, eu tenho muito orgulho, tanto da minha mãe como do meu pai. Agora, para você que está chegando nesse momento, você que está acompanhando a nossa live, nós estamos numa entrevista gravada, mas você pode deixar seu comentário, o seu curtir, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Nós estamos realizando, eu sou o Giovanni Pazini, professor Giovanni Pazini, e nós estamos realizando a entrevista biográfica da professora e escritora, minha amiga querida Maria Barbiero Venite. E agora nós vamos entrar na delimitação do cenário artístico, no cenário artístico literário, delimitação da obra. Mariazinha, cite para nós nome de alguns escritores, se possível 3, para não citar muitos, 3 escritores, 3 artistas, né? Na realidade pode ser escritor, artista, cineasta, que tenham influenciado a sua obra literária, aqueles artistas de cabeceira. Bem, eu gosto especialmente da Cecília Meirelles. Quando eu comecei a minha vida literária, eu lia muito Cecília Meirelles, analisava as metáforas que ela
punha nas suas obras, escrevia, copiava metáforas, achava muito lindo o trabalho dela. Outro, Fernando Pessoa, e outro também que eu gosto muito do Paulo Leminski, porque eu escrevo de forma concisa, então eu gosto de ler. E o Mário Quintana também, que é nosso aqui, né? Não podemos deixá-lo de lado. E o Pablo Neruda também, gosto muito do que o Pablo Neruda escreve. Citou somente autores fantásticos, né? Grande Leminski, Pablo Neruda, Cecília Meirelles, poeta das essências, o Leminski, grande construtor eu acredito, na minha opinião, o maior escritor brasileiro em haikais. Né? Os haikais do Leminski foram fantásticos. São fantásticos. Eu tive a oportunidade de estudar mais Leminski, numa ocasião que a minha filha morou em Florianópolis, e daí, eu não sei por que naquela época ela ia trabalhar e eu ficava assim, lendo as coisas dele e escrevi muito naquela época, tipo assim, não fosse igual a ele, né, mas que eu procurava me espelhar nele. Mariazinha. E também que na minha juventude, assim, do normal, eu tinha uma professora que gostava muito do Pequeno Príncipe e nos fazia ler e reler o Pequeno Príncipe. E aí, quando eu fui professora, eu também fazia isso com meus alunos de filosofia. Fazia ler e reler o Pequeno Príncipe. E a minha surpresa foi quando eu fui visitar minha filha em Florianópolis, que ela morava na praia de Campeche. Aí, quando ela me levou para conhecer a praia, eu adorei que tinha Avenida Pequeno Príncipe, tinha o bar Pequeno Príncipe, tinha... era muito lindo. Porque aí eu estudei, né, que quando o escritor ele vinha para a Argentina, ele planeava em Campeche, tanto que era Champ de Peixe, era campo de pesca dele, né? Então, lembranças que eu guardei dali. Agora, Mariazinha, a nossa pergunta é o seguinte: como você iniciou a escrever de forma artística? Como você iniciou a escrever com a produção literária? Bem, como eu tinha dedicação exclusiva na universidade, a gente tinha que ler muitos livros, né, para produção científica, principalmente tendo dedicação exclusiva. A gente tinha como atividade da dedicação exclusiva produzir trabalhos científicos. Na universidade, então, eu produzi 2 livros científicos com experiências, que o primeiro foi sobre orientação educacional no currículo escolar. Fiz uma experiência na Escola Silon Rosa, na 6ª série da Escola Silon Rosa. A minha intenção era continuar a 6ª, 7ª e 8ª série, mas quando a gente voltou na 7ª série, houve aquela mudança da legislação e que a Escola Silon Rosa se tornou um centro interescolar. Então, aqueles alunos foram largados, digamos assim, por todas as escolas da cidade. Então, eu não pude concluir o trabalho como eu queria, mas eu concluí dentro do possível e editei esse livro. E esse livro foi lançado, assim, em vários congressos que eu fui de orientação educacional. E o segundo livro que eu fiz como professora da universidade foi o Estudo das Aptidões. Foi um trabalho muito lindo, e que nós padronizamos um teste que não tinha tabelas brasileiras para testes psicológicos. Foi o primeiro teste que a gente teve notícia, assim, de que foram feitas tabelas brasileiras para avaliação, de comparação. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. E depois que eu me aposentei... Se você tivesse que... Eu me aposentei... Oi, desculpa. Pode falar, pode complementar. Não, aí eu me aposentei, né? E me aposentei muito nova, com 48 anos de idade. Me aposentei por opção para poder acompanhar meus filhos mais na adolescência. E daí eu criei em Santa Maria o Centro de Orientação Psicopedagógica Profissional, que durou 10 anos esse centro, e nós íamos fazer trabalho nas escolas, fazíamos blocos de orientação mais no aspecto vocacional. Fazíamos uma espécie de pacote
e aí, de acordo com o nosso horário mais previsto, a gente fazia esse trabalho. Aí, depois, sim, realmente, quando eu me aposentei, eu fiz aquele curso de teclado, 2 anos e tal, aí eu comecei a fazer oficinas literárias. Fiz oficinas literárias com o Orlando Fonseca, com a Célia Maciel de Porto Alegre, na área da poesia. E daí eu comecei a escrever algumas poesias. E daí que surgiram minhas publicações na arte literária. Fiz também oficinas literárias com o Alceu Cheuiche, na prosa, né? Ele vinha em Santa Maria, foi muito bom ter participado, porque aí eu me atrevi também a fazer alguma coisa na prosa. Depois de tudo que você nos contou a respeito da sua trajetória como professora, que você começou a escrever, né, de forma literária, artística. Agora uma curiosidade. Se você tivesse que escolher entre uma única estrutura escrita, prosa ou poesia, qual seria e por quê? Olha, eu escolheria a poesia porque eu tenho mais facilidade na poesia. Na prosa eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então eu escolheria a poesia, porque a poesia me flui mais naturalmente. Eu me inspiro em qualquer coisa assim, né? E surge um poema, né? Então eu acho que a poesia eu tenho mais facilidade. Fale-nos um pouco sobre seus livros solos. Quantos livros já publicou? Quais os principais temas e assuntos que aborda? Bom, eu tenho livros solos, eu vou até contar aqui quantos eu tenho, que eu já não tenho tantos. Tenho 2, 3, uns 8 livros solos, né? E tem um livro que, quando eu fiz o meu primeiro livro, foi Joia Rara, que foi em 2002. É o livro que eu mais gosto dos que eu escrevi, não tanto assim em relação ao tipo de poesias, não sei, do aperfeiçoamento da poesia, em relação ao livro, porque eu me baseei esse livro no anel de formatura da minha mãe, que era um anel que ele tá, não sei se dá para mostrar, não sei se mostra aqui assim, acho que dá para ver, né? E aqui assim tem um anel da minha mãe, da fotografia, né? E esse anel eu herdei ele, foi só depois que a minha mãe morreu, ele ficou 10 anos num cofre esse anel. E depois que meu pai morreu, aí eu achei esse anel, eu fiquei no inventariante e achei o tal de anel. Daí a gente sorteou e caiu para mim. Então, acho que tinha um sentido de que caiu para mim, porque foi o primeiro que eu li, o livro que eu escrevi, que eu me baseei nas pedras deste anel. No centro tem uma pérola e tem uma estrela de 5 pontas e tem uma pedra entre cada ponta. Então, assim, o significado de pérola é pelo. Aí tem uma safira, uma ametista, um brilhante, uma esmeralda e um rubi. Então, o significado do anel é pelo saber. E a minha mãe mostrava muito isso aí, pelo saber a gente conseguiria tudo. Pelo saber era importante, sabe? Então, esse anel teve muito significado para mim. Aí eu fiz esse livro, a minha filha que trabalhou nele, como ela é publicitária, dividido de acordo com as cores. Eu me lembro que quem fez esse meu livro foi a Multipress. E eles me ofereceram, na época, elas tinham um papel muito bom, me deram um papel couché para fazer meu livro. E cada parte do livro é feita de acordo com as cores da pedra. É um livro que eu tinha vontade de reeditar, mas acho que eu não vou ter condições financeiras de editar, porque sai muito caro, né? Então, eu lembro que quando eu lancei esse livro, eu falei para o Zanata, passou por ali, né? Ele era secretário de Cultura, e eu falei para ele, o Zanata, como é que a gente poderia fazer alguma coisa para poder publicar mais, porque a gente sai muito caro, tinha saído bastante caro esse livro. Aí ele disse assim, mas por que não usa a lei do incentivo à cultura? Eu nem sabia como é que se podia usar a lei. Aí eu fui receber a orientação e fiz vários livros pela lei do incentivo à cultura. Eu fiz o Caleidoscópio, que está aqui, que foi baseado, a gente tem que fazer o projeto, apresentar, ser apresentado.
aí se destina 30%. Por favor, Mariazinha, se puder, ergue só um pouquinho mais, ergue um pouquinho mais teu livro, só para nós olharmos a capa. Aí, agora está ótimo. Muito bonito. Então, Muito esse bonita a livro capa, parabéns. foi o segundo livro, então foi baseado era Caleidoscópio, mas como já existia muitos livros com esse nome de Caleidoscópio, a gente optou por colocar como Caleidoscópio. E esse livro, e como a gente tinha, pela lei do incentivo à cultura, a gente é obrigado a fazer uma atividade correlata, além de escrever o livro. Aí, o que eu fiz? Eu fiz na sexta série da Escola João Belém um trabalho junto com as professoras de artes e português, fizeram um trabalho integrado. E aí, eu fiz aqui no final do livro, eu desmanchei o meu caleidoscópio que eu tinha, que eu comprei, eu desmanchei para ver como é que se fazia um caleidoscópio. Né? Então, temos toda a orientação de como construir um caleidoscópio. E aí, os alunos em artes fizeram os caleidoscópios. Eu tenho até que eles me levaram de lembrança no dia do lançamento, olha que amor, eles que construíram esse caleidoscópio. Tinha toda a orientação, e na escola de artes, a professora fez com que eles construíssem, e a professora de português explorou a parte de português dentro das poesias. Então, esse é o trabalho que a gente tinha que fazer, o relato, a licenciatura, a lei de incentivo à cultura exigia que a gente fizesse isso. Depois eu fiz o Reminiscências. Quando eu fiz esse... além, quando a gente faz esse trabalho, a gente tem que apresentar um relatório final, que é mais trabalhoso que escrever um livro. Aí eu disse para as meninas da secretaria lá da Cultura, eu não vou fazer mais livro para a lei do incentivo à cultura, porque tem mais trabalho para a gente fazer essa... Além de que a gente tinha que sair atrás das pessoas, para elas botarem dinheiro no projeto da gente, na IPTU, aquela coisa toda, tinha que fazer aquele enorme relatório. Ela disse assim, mas, dona Maria, por favor, não faça isso. A senhora foi a única que deu tudo certinho as contas. Aí eu fui caminhando para casa, naquela época eu tinha perdido meu carro, tinha me roubado meu carro em Porto Alegre, e eu tinha ficado, e fui a pé caminhando para casa, e eu tinha assistido um filme que se chamava Diário de uma Paixão. E eu fiquei pensando, fui caminhando e pensando, mas se eu morro, quem é que vai saber da minha vida? Aí eu fiz o livro Reminiscências. Entrei com outro pedido. Essa palavra, reminiscências, né? Essa palavra, reminiscências, liga a lembrança afetiva, a lembrança que marcou a memória de forma afetiva. E, na minha opinião, é uma das palavras, claro que existem diversas palavras, mas é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. Reminiscências, ela tem uma sonoridade muito boa, né? E parabéns pela escolha do título. Nesse livro, então, eu falo da minha infância, tem muitas coisas aqui. Eu dividi em parte do remoto, o mais próximo, e as origens. As origens, eu falo sobre as minhas origens. Eu fiz uma árvore genealógica por parte de pai e uma árvore genealógica por parte de mãe, no final. E escrevi ali várias coisas sobre a minha família, né? Depois, quando nós na Casa do Poeta, nós não tínhamos, como não temos até hoje, uma sala própria, nós, naquela época, a gente tinha uma sala embaixo, ali no subterrâneo, ali no Shopping Santa Maria, e nós tínhamos uma sala emprestada pelo Banco do Rio Grande. Aí o Banco do Rio Grande estava querendo que nós dessemos uma contrapartida de alguma forma também, que nem a lei que exigia. Aí me perguntaram, o presidente da época me perguntou, o que tu pode fazer, Mariazinha? Eu disse assim, recém eu lancei Reminiscências, então o que eu me proponho a fazer é fazer assim, um trabalho, convidar pessoas de mais de 45 anos que queiram escrever, que nunca tivessem tido a oportunidade de escrever. Então, a gente fez um estudo, tipo assim, não digo que eu tivesse liderado, porque eu não tinha nem formação para isso, mas a gente estudava em grupo, e as pessoas de mais de 45 anos se inscreveram e formamos uma espécie de curso. Aí a gente estudava em conjunto.
Aí eles escreviam prosa, poesia, de acordo com os seus interesses. E a gente fez uma integração também nesse, né? Aqui está na capa, vocês podem ver, ó, com os artistas plásticos, e baseado nos textos escritos pelos alunos dessa oficina aqui, que a gente não era propriamente uma oficina, era um estudo em grupo. Eles fizeram os desenhos de acordo, cada trabalho deles, depois aqui dentro, ele é ilustrado por esses desenhos que eles fizeram baseado no que eles escreviam. Foi um trabalho que deu muita satisfação, porque depois a gente fez pela Lei de Incentivo à Cultura também, e cada um dos alunos recebeu o número X de livros. Desse Reminiscências aqui, eu me sinto dizer que a gente fez 2.000 exemplares. Como... E aí nós tínhamos que também distribuir 1.000 exemplares, eu tinha que distribuir 1.000 exemplares, aí eu ia em tudo que eu tinha idoso, eu levava o livro. Como você, no decorrer... Era na universidade. Mariazinha, só um questionamento, como você, uma constatação, não é nem um questionamento, como você, no decorrer da sua vida de escritora, por ser professora, você também relacionou com a escola. Pelo menos aí 2 a 3 momentos você já citou a oportunidade da relação da sua literatura com a sala de aula. Muito tem a ver com a própria docência. Então, essa é uma constatação que nós estamos tendo até da sua própria entrevista, do seu próprio depoimento. Então, desculpe interromper, era só para colocar isso, eu acho que você concorda comigo, né? Sinceramente, eu não me considero uma escritora, eu sou uma professora que fez algumas coisas professora, mas a sua produção literária você levou para dentro da sala, né? Dentro da sala de aula como docente, mesmo após a sua aposentadoria, a sua produção artística que você foi realizando, você levou para a escola, né? Sim, porque eu trabalhei, 2 trabalhos desses aqui, eu entrei dentro das escolas para fazer, né? Tendo um trabalho da universidade como esses aqui. Eu fui trabalhar depois junto dos alunos, né? Sim, sim. Pode continuar agora para a apresentação dos seus livros, Mariazinha. Depois eu escrevi Telas da Vida. Esse livro aqui eu escrevi uma ocasião que eu morava numa casa bem grande e eu tinha conseguido, porque nós tivemos muito arroxo salarial, eu tinha ficado viúva, eu não podia pintar minha casa. Aí daí eu consegui pintar a casa, e a minha irmã chegou e disse assim, o mais difícil não foi tu pintar essa casa, imagina que assim, pintei tudo que era buraquinho da casa, ela achou que não era mais difícil. O mais difícil foi tu colocar esses quadros no lugar. Aí me acordei de madrugada e fui olhar. Aí a primeira poesia que saiu foi embaixo de um quadro, telas, que eu chamei Telas da Vida. E daí eu fui entrando em todos os quadros, onde é que eu vou botar, como é que eu vou relacionar, e foi surgindo, então, o livro Telas da Vida, baseado nos quadros que eu tive que mexer na minha casa. Eu sempre gostei muito, assim, de obras artísticas, sempre comprava muita coisa, então, realmente, tive que fazer uma mexida nos quadros. Uma bela produção, né? Uma bela produção. Uma bela produção, parabéns. Depois eu fiz esse aqui, Drops de Mel, que também tem uma história interessante. Eu tive uma época que tenho ainda uns câncer de pele, mas ele surgiu no pé a primeira vez. Aí eu fiz a primeira cirurgia, o médico não viu o que era que eu tinha. Aí, quando ele foi fazer o diagnóstico, a análise do laboratório, e o que tinha ficado nas bases, então tive que operar de novo o pé. Aí eu tinha que ficar com o pé para cima. E ele dizia assim, e eu dizia, mas eu não posso ir eu não posso sair, eu não podia sair de casa, né? Mas como assim? A senhora vai na sacada, ele dizia para mim. Mas a minha casa não tem sacada, então vá na janela, ele me dizia. Mas eu gosto de escrever, não posso ir no computador. Uma vez por dia, 5 minutos, a senhora pode ir. Aí, o que acontecia? Eu ficava sentada com o pé para cima, olhava para uma samambaia, escrevia sobre a samambaia. Olhava para outra coisa, me vinha... E tudo que eu vinha... Aí, fui fazendo pequenos drops, o Antônio Augusto Ferreira fez a apresentação do meu livro Caleidoscópio, e ele dizia que eu escrevia sob a forma de drops.
Aí, então, como ali só fiz pequenos poemas, eu chamei o livro Drops de Mel, que é só baseado em pequenos poemas mesmo. Então, aí eu lancei o livro, e a minha filha, na empresa dela também, que trabalhou na parte artística, porque aí ele tem desenhos também, de acordo com os poemas, ele tem desenhos, foi o desenhista da. Então, isso aqui é outro trabalho que eu fiz na parte de poesia, né? Depois eu fiz 2 livros infantis. O primeiro livro infantil que eu fiz foi esse aqui, porque quando a gente ia para aquela chácara que eu falei, a minha mãe convidava sempre uma senhora que gostava de contar histórias para as crianças. E ela nos contava histórias, ela assim, parecia que tinha feito teatro, sabe? De tanto que ela sabia contar aquelas histórias. E a gente adorava, né? Aí um tempo passou que eu me lembrei da Madrinha Pequena, mas a Madrinha Pequena, achei que eu tinha que fazer alguma coisa em relação, ela já tinha morrido, em relação à memória dela. Aí eu escrevi, são algumas histórias do domínio popular, inclusive, mas ela tinha um jeito especial de contar a história. E eu procurei colocar aqui aquele jeito especial. E no final eu fiz uma musiquinha, né, já da área musical, Madrinha Pequena. E quando eu lancei o livro, que eu tinha que lançar e tive que apresentar para 400 alunos, eu fazia com que eles cantassem a historinha da Madrinha Pequena, para que depois eles fossem, então, ler cada parte de acordo com aquela, com a musiquinha, né? E depois, agora há pouco, em 2017, acho que isso aqui que eu fiz, 2017, eu fiz Os Filhos do Rei, que é uma das histórias que ela contava também. E no lançamento do Madrinha Pequena foi muito legal, muito importante, que eu consegui localizar os parentes dessa pessoa, da Madrinha Pequena, em São Gabriel, e vieram de São Gabriel, as pessoas que eram da família ficaram muito orgulhosos de eu ter feito essa homenagem para ela. Era uma pessoa simples, né? Ela contava essas histórias, assim como ela também recebeu essas histórias vindo da família dela, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu escrevi. Mariazinha, então agora uma pergunta difícil. Se você tivesse que escolher apenas um livro desse para embarcar com você num navio para uma ilha deserta, qual desses livros que você publicou que você tem um laço afetivo maior? Qual deles você levaria? Com certeza, o Joia Rara. Com certeza, o Joia Rara. Joia Rara, isso aí. Com certeza. Eu tinha Mariazinha, vontade de reeditar. você é membro da Casa do Poeta de Santa Maria, você é membro comigo da Academia Santa Maria de Letras, e para nós é importante saber, nessa parceria aqui do projeto 1D 3D, com a Academia Santa Maria de Letras, o que a Academia Santa Maria de Letras significa para você, o que a Academia Santa Maria de Letras significou na sua vida? Olha, foi muito importante eu ter entrado para a Academia Santa Maria de Letras. Eu lembro que quem me estimulou muito a escrever era a professora Águida Brasaleal. E ela me dizia assim, Mariazinha, na época tinha associação, eu acho, das letras, né? Não, já era academia, eu acho. Tu devia participar, porque é uma coisa tão linda. Aí ela me estimulava sempre. Aí, quando eu comecei a participar, que eu eu entrei na academia no dia 28 de junho de 2013, né? Aí eu entrei na cadeira 22 da Inês Sofia Vargas. Eu fiz o trabalho sobre ela, meu panegírico foi sobre ela. Foi assim difícil, mas eu tive assistência da Lígia, da Letícia, que me auxiliaram muito. Foi muito difícil esse trabalho, porque quase não existia nada sobre a Inês Sofia. Mas eu tive assim a orientação delas, elas foram maravilhosas. E depois eu sempre participei das reuniões da academia, das decisões da academia, dos encontros que teve, inclusive, de nível estadual. Isso só leva a gente a crescer, né? Faz com que, porque um dos objetivos é fazer com que a gente não pare a estimulação. Então, eles fazem sempre, anualmente, a antologia, e nós participamos, né? Cada um
participa com o que quiser, prosa, verso. Isso estimula com que a gente não pare. E, então, eu acho assim, é importante a gente não parar. Eu estou com 80 anos e eu me considero uma pessoa assim, muito feliz, porque eu tive assim, várias atividades me propus a fazer e continuo fazendo ainda, né? Eu faço ainda agora, na pandemia, tenho feito inclusive ginástica online, com a mesma professora que fazia presencial. Eu só não posso fazer hidroginástica, porque teria que entrar para dentro d'água, né? Mas a gente procura cuidar a parte física e a parte... E tudo é unido, né? E a academia me serve, assim, de estímulo, né? Para continuar na área da literatura. Acho que é isso. Nós estamos, para quem chegou durante essa conversa, nós estamos numa entrevista gravada. Mas deixe seu comentário que posteriormente eu e a Mariozinha nós respondemos. Seu comentário é muito importante, o seu curtir, o compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. No canto inferior ali, perto da Mariazinha, tem ali a opção de inscrição. Só passando o mouse por cima ou clicando no celular, já aparece. Se inscreva no nosso canal 1D3D. Meu nome é Giovanni Pazini, professor Giovanni Pazini. Nós estamos na entrevista biográfica da Maria Barbiero Venite, a Mariazinha. Nós estamos, na realidade, nos encaminhando para o final desse bate-papo gostoso. Nós estamos entrando no cenário expectativo, cenário futuro. Mariazinha, quais seus planos para o futuro e os planos literários? Bom, como eu pertenço à Casa do Poeta e pertenço à academia, eu pretendo continuar assim publicando nas antologias dessas duas academias, né, participando de todas as atividades que eu puder participar. E assim, em termos de escrever alguma coisa, eu vou escrevendo, eu participo também do projeto Elas por Elas, então a gente também escreve poesias ali. Agora mesmo estamos preparando um segundo trabalho que eu participo, né, que vai ser lançado acredito que daqui uns 2 meses, já no Teatro 3 de Maio. E então eu quero continuar nessa... Eu tinha vontade assim porque eu tenho esses poemas que estão nas antologias, eles não estão publicados em nenhuma outra obra minha particular, né? Eu tinha vontade ainda, se possível, fazer isso, juntar todos esses poemas que estão soltos pelas antologias e fazer uma obra só daqueles poemas. E também tem uma sobrinha que ela tá se aperfeiçoando, ela é jornalista em Porto Alegre, e ela está fazendo trabalhos assim, de biografias, e ela se ofereceu e tem muito interesse que eu participo com ela de um trabalho assim, escrito autobiográfico meu. Então, é isso aí que a gente está procurando fazer. Na realidade, esta pergunta que eu vou fazer é a pergunta que eu mais gosto de realizar nas minhas entrevistas biográficas. Imagine, daqui 50, 100 anos, seus netos, bisnetos, pesquisadores da sua obra, assistindo essa entrevista. Deixe uma mensagem final para a perenidade. A sua mensagem ainda não é a despedida, depois eu vou lhe dar a oportunidade da despedida, da entrevista propriamente dita, mas uma mensagem importante sua para a perenidade, para a mocidade, para a juventude, para os pesquisadores do futuro. Olha, o que eu poderia dizer assim, que a pessoa se torna perene, não sei se torna perene através do que ela escreve, mas a gente, por exemplo, na academia, né, somos os imortais, né? É que a pessoa, através do que ela escreve, fica ali revelado por anos a fio, de 150 anos, e as pessoas ainda podem encontrar um alfarrábio meu e gostar de alguma coisa que eu escrevi. Então, isso aí eu acho que serve assim como um estímulo para a gente, né? De a gente deixar alguma lembrança.
alguma coisa que sirva para os jovens, porque, claro, hoje eles estão pensando assim, está velha, está aí na frente, com 80 anos falando, mas realmente foi muito difícil até para eu pensar o que em uma hora e pouco, o que o mais importante eu fiz na minha vida. Eu deixei muita coisa de fora que eu gostaria de ter falado, mas que realmente, assim, a gente deixa para o futuro alguma coisa. E é importante que a gente deixe escrito, né? E esse trabalho que o Giovanni faz, eu acho assim, muito importante, porque, por exemplo, quando eu fiz meu trabalho da academia, não existia, assim, praticamente, os livros estavam soltos da Inês Sofia, né? Eu tive que sair a carta, juntar e juntar para poder fazer uma análise. Então, isso aqui, ó, já está ficando uma síntese da pessoa, né? E quem for fazer um trabalho, digamos que venha fazer um trabalho sobre mim, já tem esse trabalho aqui que o Giovanni fez e que pode se basear, né? Olha, as obras dela foram essas, tal, tal. Então, isso aí é um deixar para a perenidade, eu acho. E é uma honra muito grande, Mariazinha, para mim, professor de literatura, professor de português, Giovanni Pazini, compartilhar esse momento tão importante na sua vida, que é a oportunidade de você deixar uma entrevista biográfica, né? Uma entrevista que fale de você, das suas obras. Nós conhecemos, nesse momento, um pouquinho mais da Mariazinha. Eu considero a Mariazinha uma grande amiga, uma grande pessoa. Ela é tudo isso que falou e muito, muito, muito mais. O coração da Mariazinha é maior do que o mundo, é do tamanho do universo inteiro. Mariazinha, Obrigada. tudo que é bom dura pouco. A nossa entrevista, ela está chegando ao fim. Nós agradecemos o projeto 1D3D, a Academia Santa Maria de Letras também. Nós agradecemos essa belíssima oportunidade de ter te escutado, de ter te ouvido, de ter conhecido um pouco mais. E agora eu te passo a palavra, os microfones do projeto 1D3D estão abertos para suas despedidas, seus agradecimentos, as suas palavras finais desta nossa entrevista biográfica. Olha, Giovanni, quando tu me convidaste para participar, eu realmente no começo disse, mas o que eu vou dizer nessa entrevista? Como que eu vou sintetizar a minha vida em tão pouco tempo? Meu Deus, fiquei preocupadíssima, sabe? Aí eu ficava assim, às vezes me acordava de noite, mas eu falo isso, eu falo aquilo. É muito difícil de fazer esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque faz com que a gente, assim, no dia a dia, seja voltado para o passado. A gente fica pensando coisas que a gente tinha assim, se desligado, que a gente passou, a gente se desligou totalmente, né? E com isso aí a gente volta ao passado. Então, achei assim muito válido esse trabalho, porque me trouxe assim muitas recordações que no dia a dia às vezes a gente vai levando, dia a dia a gente não se dá o tempo de pensar sobre essas coisas. Então, Giovanni, eu te agradeço muito. Eu acho assim que tu és uma pessoa excepcional, estás aí em Belém e continua fazendo esse trabalho maravilhoso. E com certeza, quando tu voltares para Santa Maria, tu terás um espaço muito grande para ti aqui. Aí já vai voltar reformado, eu acho, não sei como é que chama, né? Sim. Mas tu vais continuar atuando em várias áreas. Eu tenho certeza que a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua técnica, tu é uma pessoa assim iluminada por Deus. Eu agradeço muito de ter participado contigo deste trabalho. Muito obrigado por todas as tuas aprendizagens. Nós agradecemos a tua presença. Eu sou o professor Giovanni Pazini, entrevistei a professora e escritora Maria Barbiero Venite, a Mariazinha, e nós dois agradecemos a presença de vocês que nos acompanharam nessa entrevista gravada, muito afetiva, e que
levaremos como experiência para o nosso futuro. Fique agora, antes do encerramento, com mais uma música tocada pela nossa querida Mariazinha no piano. Mariazinha, fique com Deus. Grande beijo. Grande beijo a todos vocês. Até a próxima live, se Deus quiser.